Bom dia, pessoal. Hoje é o segundo dia de aula. Acho que vai dar pra gente filmar um pouco melhor pra vocês como é que vai ser essa rotina. Hoje que a gente vai descobrir realmente como funcionam as rotinas de estudos aqui em Brighton, porque ontem foi um dia mais de apresentação, sabe? De coisas assim do gênero. Deixa eu abrir a janela aqui pra entrar um pouco mais de luz. Acho que assim fica melhor. Peraí. Bom, no nosso primeiro dia de aula, a gente basicamente seguiu um roteiro. Se não me engano, tem aqui. Esse roteiro aqui, a gente só não fez a parte de tarde. Então a gente foi introduzido, depois a gente teve um teste em um tour pela escola. Depois eles fizeram uma introdução da escola pra mostrar como que era e tudo mais. Aí a gente teve aula. Isso acabou as aulas a 12h50. Depois disso teve o almoço e teve as aulas de tarde e depois às 3h30 um tour por Brighton. A gente não fez essa parte de trás, de trás não, essa parte de baixo aqui, porque as nossas aulas são só até o horário do almoço. A gente não tem as afternoon classes. Tem aluno que tem aluno que não. A maioria deles não tem as aulas de tarde. Então a gente basicamente fez isso, eles entregaram esse Student Handbook, que tem algumas coisas. O meu teste que eu fiz ontem, que é um teste bem simples por sinal. É só um teste que você precisa fazer essa parte escrita. São perguntas de múltipla escolha. Um outro que você precisa fazer um texto falando sobre a sua viagem aqui, ou qualquer outra coisa que você queira falar, mas todo mundo fala sobre a viagem, o primeiro dia e tudo mais. Você também tem que ir pra uma salinha conversar com o professor junto com outro aluno. Ele vai puxando de dois em dois assim. Você senta lá e ele vai perguntando coisas pra você. Coisas do seu dia a dia, o que você gosta de fazer, o que você acha sobre isso, sobre aquilo. Você fala, eu gosto de assistir série. Isso porque teve muita pessoa, que normalmente a entrevista é individual. Muita pessoa? É. Tinha muita pessoa pra entrevistar, por isso que chamou de 2-2. Ah, tá. Tinha muita pessoa, tá. Ah, mas enfim. É porque ele não chega a fazer as duas pessoas conversarem. Ele vai perguntando pra um, vai perguntando pra outra, enfim. Então, tipo, às vezes você fala, eu gosto de assistir. E eu falei, eu gosto de assistir séries. Ele falou, tá, que tipo de séries você gosta de assistir? Então, coisas assim do gênero. Tipo, não só responder o que você faz, mas ele vai perguntar se você sabe fazer. Pra ver até onde você vai no inglês, entendeu? Até onde você flui. Por exemplo, eu errei muito enquanto eu tava falando. Eu sabia que eu tava errando, só que eu tava tentando falar, entendeu? Não é o melhor inglês do planeta, mas eu ainda assim fiquei no B1, que é o Intermediate, no Common European Framework. Eu fiquei então assim, tem todos esses níveis. Eu não sabia que tinha esse plus aqui, eu acho que eles que adicionaram, mas eu fiquei neste nível aqui, ó, o B1. Eu achei que eu ia ficar menos, mas a Ariane não sei o level que ela ficou. A gente fez uma atividadezinha, algo do gênero assim. Teve outra, mas aí eu não peguei o papel. Eles entregaram também um mapa de Londres. De Londres não, de Brighton. E explicou onde ficam os lugares, farmácias, esse tipo de coisa. Mas é bom, é isso. Então a gente vai pro nosso primeiro dia de aula definitivo. Ah, eu também tivemos que comprar um caderno aqui. Caneta, essas coisas, porque a gente achou que esse tipo de coisa eles iriam dar, não sei. E no papel da carta tá dizendo que era pra trazer. A gente, burrão, não percebeu, não leu, enfim. Então a gente comprou esse caderninho aqui. Comprei na Poundland mesmo. Paguei £1. E aqui estão coisas da aula, anotações no geral. No primeiro dia de aula eu percebi, eu sento do lado de uma coreana e de uma turca. Eu sentei no primeiro dia de aula, né? Pode ser que eu mude. E as duas escrevem na língua delas, às vezes as traduções e o que elas entendem de algumas coisas que o professor diz. Não façam isso. Sempre escrevam em inglês. Porque, por exemplo, se você vai explicar alguma coisa pro professor, ou o professor vai explicar alguma palavra pra você, o que significa aquilo? Ele não vai te explicar em português, não vai te explicar em nenhuma outra língua. Ele vai te explicar em inglês. Então ele vai descrever o que é a palavra. Eu faço inglês na Wizard e no módulo, não sei, não é bem um módulo, enfim, no nível que eu tô, é um nível onde a gente trabalha muito isso. E eu ficava com preguiça de trabalhar isso e hoje eu vejo o quanto isso é importante. Que a gente, basicamente, você pega a palavra, tem várias palavras lá no caderno, não tem tradução, e você precisa em casa pesquisar a tradução dessas palavras em inglês. Então você vai falar água. O que é água? Água é uma bebida natural que a terra nos oferece e que ela mata a sede. O que é uma cadeira? É um negócio que você pode sentar, enfim. É isso.
Ele não vai falar cadeira pra você. Ele vai falar, explicar o que é uma cadeira em inglês. Então quando você faz isso, de você pegar uma palavra e você escrever ela na sua língua, você não vai desenvolver tão bem essa coisa de você explicar algo que você não sabe falar na língua, só que com outras palavras. Porque às vezes você esquece uma palavra. Até em português a gente esquece. Então você esquece uma palavra e aí você precisa explicar pra pessoa aquilo. Às vezes você quer comprar uma blusa, só que você não sabe, não lembra o nome da blusa. O que você precisa dizer? Você precisa de algo que você vista pro frio. Enfim, isso é extremamente necessário. Então não faça esse tipo de coisa. Escrevam sempre em inglês, porque é pra isso que a gente tá aqui. Aprender inglês. Bom, tá na hora de ir pra aula. Bom, estamos indo para a escola agora. Não é tão longe daqui. A gente teve a sorte de pegar um lugar que é bem perto. A gente mora, dá o quê? 10 minutos da escola e uma meia horinha do centro. É mais ou menos isso. Eu tô meio confuso. O trânsito daqui é muito diferente do Brasil, gente. Vocês não têm ideia. Pra se acostumar. É diferente em Bruxelas também, né? Extremamente diferente também. Então, vamos ver aqui, ó. A gente está seguindo pelo Google Maps. Então estamos... Cadê onde nós estamos? Aqui. E a escola é aqui. E a escola é aqui. Parece longe, mas não é. É coisa de 10 minutinhos pra chegar a pé. A gente não precisa pegar ônibus nem nada. A gente preferiu em Brighton não utilizar nenhum tipo de transporte público. Só utilizar a nossa perna mesmo. Porque é tudo muito perto e não vale a pena a gente ficar gastando. Porque transporte público aqui é eu achei caro pelo tamanho da cidade. Então agora Londres compensa, né? Londres é uma viagem. Foi 1h30 só pra sair de Londres pra vir pra Brighton. Exatamente. E de hora que a gente saiu de Londres foi tipo 30 minutos. 30 minutos pra chegar aqui, sabe? Porque Londres é muito grande. Eu tô aqui. A2/B1. Você in here. Don't speak Portuguese in here. Eu tô falando português bem baixinho, mas é porque é proibido falar português aqui dentro. Não português, é proibido falar qualquer língua que não seja inglês aqui dentro. Entendeu? Porque senão você toma uma parece que advertência. O que faz muito sentido, né? A gente tá aqui aprendendo inglês. Chegamos em casa depois do primeiro dia oficial de aula. Eles me mudaram de sala. Ontem eles me colocaram na sala que era a B1, B2, que era o Intermediate. Hoje eles me colocaram na sala que é a B2, C1, que é tipo Upper Intermediate Advanced. Ou seja, eu estou com os avançados. E eu nem acho que eu sou intermediário. Claro que você é. Você consegue falar. Olha o nível, olha o nível. Então, cara, tá meio hard, tá meio difícil. Eu não achei que seria fácil, né? Na aula de ontem eu consegui levar numa boa, assim, conversar com as pessoas, sabe? Dá aquele pouco de dificuldade, porque a gente não tá acostumado a ficar falando inglês a todo momento. Mas eu consegui levar numa boa. Na aula de hoje já foi um negócio hard. Já consegui, me perdi algumas vezes. Eu tinha que ficar toda hora forçando a concentração pra entender o que o pessoal tava falando. Mas enfim, né? Eu preferi o professor de ontem, mas tudo bem, não faz mal, né? E você, amor, como é que tá? Bem, entendo tudo. Também não. O professor falou assim que eu não gosto de mostrar meu conhecimento. Na hora que fui falar pra ele que eu não vou citar feio, eu falei super normal. Na hora que ele mandou ali na frente de todo mundo, eu fiquei meio travado. É normal, gente. Não consegui falar na frente das pessoas lá. Até eles conversam naturalmente entre si. Gente, só que você precisa entrar lá na frente pra falar com alguém. Não consigo entender os da Arábia Saudita falando inglês. Então, o Não grande dá. problema que eu tô tendo também é com... esqueci a palavra em português. É accent. O sotaque das pessoas. Então, O professor tem que repetir tudo que ele sabe, que ele manda ler e fazer uma atividade, né? então assim, Eu é não consigo muito difícil. O pessoal que fala espanhol é meio difícil. O menino que fala italiano, que é da Suíça e fala italiano. Gente, é muito difícil entender o inglês dele. Muito difícil mesmo. Agora, o inglês brasileiro eu tô acostumado, né? Ouvir. Desculpa, eu tava meio bugado aqui o microfone. O inglês dos brasileiros é bem de boa. Dos britânicos também. Não tenho nenhum problema de entender o professor. Não tenho problema em entender a menina da Alemanha. E agora tá na hora da gente comer, porque a gente só tem aula até a hora do almoço.
Bom, pessoal, estamos indo para o TK Maxx. Tô repetindo um monte de blusa nessa cidade aqui, porque eu preciso comprar blusas específicas para esse frio. Eu quase não trouxe nada. Então. O problema aqui, gente, não é nem a frio, sabe? É o vento. Porque eu comprei 2 ontem, beleza. O problema é que elas não cortam vento. Você precisa comprar alguma coisa que corta vento. Eu achei umas interessantes na Primark. Não tá na época, tá caro. Não, na Primark, aquela que a gente achou não é tão cara. Ela é muito barata, tava 35 pounds. Uma blusa enorme. Cara, dá pra pegar uma geada com aquilo ali. Uma neve, tranquilo, de boa. O grande problema é que eu não vou usar aquilo ali no Brasil, entendeu? Eu vou viajar o que no máximo uma vez por ano, então nem compensa. Follow me. Galera, a gente vai mostrar como é que atravessa a rua. Aperta. Tá podendo passar já. Mas vai fechar já. Se apertar aqui primeiro. Aí, ó. Ali tem aquele ali, ó. E aquele sim. A hora que ele fica verde, você pode passar. Agora a gente vai. Mas não é todos os lugares que tem, né? Nos outros lugares você conta com a sorte. Mas sempre alguém paga. Pedestre é tipo isso aqui, ó. É um monte de pontinho. E esse zigue-zague é pra avisar com o motorista que tem sinal ali na frente. Gente, a gente já falou que aqui tem muita igreja, né? Mais uma. Não, deixa eu calma aí, meu GPS se perdeu. Ele tava falando que a gente tava aqui, voltei. É do outro lado. Adoro quando a Ariane se perde. Não, é o Google Maps que se perde. É o Google Maps. Só você ler o nome das ruas. Ah, ele tava falando com você. Tava, então Yes. Yes. Nunca passei por debaixo de um negócio desse aqui. Um túnel a pé, né? É um túnel a pé, bem legal. Another church. Ginástica. Right? Clube de ginástica. Nossa, looks like a church, not a gymnastic club. Imagina, tem uma cruz ali, você tá fazendo ginástica, um negócio parece uma igreja. Estamos no Tesco agora e a gente acabou de comprar comida para 3 dias e deu 25 libras. Mostra a cestinha, Jorge. 25 libras, tudo isso. E refeições já toda completa. Lembrando que a gente tinha organizado utilizar só 25 por dia. Por dia, a gente tá levando 3 dias. 3 dias por 25. Então a gente economizou para roupas. Quer dizer, a gente já gastou. A gente economizou aqui 50 pounds. É bom, mano. A maioria das pessoas comem esse tipo de comida aqui, ó. Pronta. Mas não é muito bom. Mas não tem gosto de churros, sabe?